tu amas os homens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Vamos, irmãos, celebrar esta verdade que acabamos de professar. O Senhor está no meio de nós, por isso é que estamos aqui reunidos. Dois ou três estão reunidos em seu nome, Ele está no meio. Foi isso que Jesus nos disse e é essa a nossa fé. Preparemos o nosso coração para celebrar esta Eucaristia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, roguei por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade, para voltarem ao bom caminho, concedei a quantos se dizem cristãos, que rejeitando tudo o que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. No tempo em que Acaz, filho de Jotam, filho de Uzias, era rei de Judá, Razão, rei dos arameus, e Pecá, filho de Romélia, rei de Israel, marcharam contra Jerusalém para atacá-la, mas não puderam conquistá-la. Quando chegou a notícia à casa de David de que os arameus tinham acampado em Efraim, o coração do rei e do povo estremeceu, como se agitam as árvores da floresta, batidas pelo vento. O Senhor disse então a Isaías: vai ao encontro de Acaz, com teu filho, Sear-Jazub, no extremo do aqueduto da piscina superior, que fica na estrada do campo do Peseiro, e diz-lhe: tem cuidado, mas não temas, não desanimes nem te assustes. À vista desses dois teixões fumegantes, da fúria de Razão, rei dos arameus, e do filho de Romélia, os arameus, o Efraim e o filho de Romélia, decidiram fazer-te mal e disseram: marchemos contra Judá, para o intimidar. Vamos invadi-lo, para que se rendam. E estabeleceremos nele, como rei, o filho de Tibério. Assim fala o Senhor Deus: isso não acontecerá. Isto não se realizará. A capital dos arameus é Damasco, e o chefe de Damasco é Razão. A capital de Efraim é Samaria, e o chefe de Samaria é o filho de Romélia. Mas dentro de 65 anos, Efraim será arrasado, e deixará de ser um povo. Contudo, se não tiveres fé, não podereis sobreviver. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Guardai para sempre, Senhor, a vossa morada. Guardai para sempre, Senhor, a vossa morada. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade de nosso Deus, a sua montanha sagrada é a mais bela das montanhas, a alegria de toda a terra. Guardai para sempre, Senhor, a vossa morada. O Monte Sião, no extremo norte, é a cidade do grande rei. Deus se mostrou em seus palácios um baluarte seguro. Guardai para sempre, Senhor, a vossa morada. Os reis aliaram-se e avançaram todos juntos. Mal a avistaram, tomaram-se de pânico e, perturbados, puseram-se em fuga. Guardai para sempre, Senhor, a vossa morada. Ali se apoderou deles o pavor, a angústia como da mulher que dá à luz, quando o vento leve espadaça as naus de Tarsis. Guardai para sempre, Senhor, a vossa morada. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não fechemos os vossos corações. Aleluia, aleluia, aleluia.
Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. De facto, vim separar o filho do seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, de maneira que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não é digno de mim. Quem encontrar a sua vida, há de perdê-la. Quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ele ser profeta, receberá recompensa de profeta. Quem recebe um justo por ele ser justo, receberá recompensa de justo. E se alguém der de beber, nem que seja um copo de água fresca a um destes pequeninos, por ele ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Depois de ter dado estas instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades daquela gente. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeira leitura, escutávamos o profeta Isaías. O profeta Isaías foi um profeta que viveu tantos anos como profeta que apanhou vários reinados, vários reis. Ora reis bons, ora reis menos bons. E uma das consequências de um rei, quando ele não era bom, era que o povo tornava-se infiel à aliança, tornava-se infiel aos mandamentos, tornava-se infiel ao compromisso que assumira com Deus. Então, a missão do profeta era, primeiro, recordar ao povo que tudo o que estava a acontecer não era culpa de Deus. Era porque as escolhas do povo tinham sido erradas. As alianças que o povo tinha feito com outros povos fizeram com que eles sofressem consequências por isso. Não são castigos de Deus as coisas que nos acontecem. É sempre fruto ou da vida deste mundo, ou fruto também de escolhas erradas que nós possamos fazer na nossa vida, no nosso dia-a-dia. Mas o que o profeta Isaías pediu a que as pessoas fizessem uma reflexão sobre as suas escolhas e percebessem que o melhor caminho para elas era voltarem ao Senhor, era voltarem à fidelidade, à aliança. É importante que nós tenhamos consciência disso. Deus é sempre fiel, mesmo que nós sejamos infiéis a Ele. Deus continua a amar-nos, mesmo que nós andemos por outros caminhos que não sejam os melhores, os caminhos que Deus nos propõe. Ele continua a amar-nos. Muito mais do que um pai ou do que uma mãe que continua a amar o seu filho, mesmo que ele faça escolhas erradas, muito mais Deus é. Deus continua a amar-nos, independentemente das escolhas que nós façamos. E nós tenhamos consciência disto. Papa Francisco está sempre a dizer-lo. Por mais que nós pequemos, por maiores que sejam os nossos pecados, o amor de Deus será sempre maior. É mais fácil a gente se cansar de pecar do que Deus se cansar de perdoar. Porque é essa a natureza de Deus. E era este sempre o apelo que os profetas foram fazendo ao povo judeu ao longo dos tempos. O apelo de que o melhor que eles faziam, que o povo fazia, era voltar a Deus. A primeira leitura terminou com uma frase importante para os judeus naquela altura, porque eles depois perceberam que, ao afastarem-se da aliança, perderam a independência, perderam o país foi tantas vezes invadido, tantas vezes destruído, e ainda hoje sabemos que é um povo que não está em paz. A última frase dizia: se não tiverdes fé, não podereis sobreviver. O maior dom, o maior tesouro que o povo judeu tinha era a fé no Deus único, vivo e verdadeiro. Era a fé no Deus que os tinha libertado do Egito. Era a fé no Deus que caminhava com eles ao longo da sua história, que nunca os abandonou e que era voltando a esse Deus que eles encontrariam de novo a felicidade, encontrariam de novo a liberdade. Por mais que a nossa vida seja neste mundo difícil, ou por mais que às vezes nos aconteça coisas que a gente não conta com elas, porque a vida é mesmo assim, o melhor tesouro das nossas vidas é a nossa fé.
A maior pérola preciosa das nossas vidas é a nossa fé. A nossa força maior é a nossa fé. Por isso é que Jesus nos diz: se tiverdes fé, o tamanho de um grão de mostarda, fareis maravilhas nas vossas vidas. E quando os apóstolos disseram: ó Senhor, porque é que a gente não conseguiu fazer aquilo que tu fizeste? Ele diz: porque a vossa fé não foi suficiente. É uma questão de fé, e esse é de facto o maior dom e é a maior graça, e é isso que nós temos que agradecer todos os dias. Temos o dom da fé. Os nossos pais terem desenvolvido em nós o dom da fé. Sermos pessoas de fé, porque a fé é a maior força das nossas vidas. No Evangelho, vemos Jesus Cristo a dizer-nos que quando temos Deus na nossa vida, quando temos Jesus na nossa vida, nós não podemos andar na corda bamba, aceitando tudo. Nós temos que ter atitudes radicais. Quem é um cristão é uma pessoa radical. É uma pessoa que faz escolhas diferentes dos outros. É uma pessoa que é capaz de dizer não quando toda a gente diz sim. Ou é uma pessoa que é capaz de dizer sim quando toda a gente diz não. É uma pessoa que é capaz de levantar o dedo no meio da Assembleia, que vai para um caminho e diz: eu não concordo com esse caminho, vou fazer outra escolha. Por termos Cristo na nossa vida, nós temos que ter atitudes diferentes, temos que fazer escolhas diferentes. Essa que é a grande marca do cristão no mundo. O pior que pode acontecer aos cristãos neste mundo é dizerem-nos que nós somos iguais aos outros, fazemos as mesmas escolhas que os outros e que percorremos os mesmos caminhos que os outros. O cristão é cristão porque marca a diferença. Porque Cristo foi isso no mundo. Ele marcou de tal maneira a diferença no seu tempo que ainda hoje estamos aqui por causa dele e a falar dele. Sagrados para ti, Senhor, nós te oferecemos tudo quanto temos, a nossa vida, o nosso amor. Nós somos o teu ato criador, nós somos os filhos do teu imenso amor, sagrados para ti, Senhor. Nós te oferecemos todo quanto temos, a nossa vida, o nosso amor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Seja o Senhor por nós o sacrifício, para o qual nós fazemos para que nós façamos a nossa igreja. Olhai, Senhor, para estes dons que vos apresentamos. Com eles, fortalecei a nossa fé, aumentai o nosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está em nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo, o nosso Salvador. Unidos no amor, celebramos a sua morte. Com fé viva proclamamos a sua ressurreição e com ardente esperança aguardamos a sua vinda. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosanna nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu. Deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou um cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja espalhada pelo mundo inteiro, tornai-a perfeita no amor, no acolhimento a todos, fiel a Jesus Cristo e a sua palavra, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, todos nós aqui presentes, as nossas intenções. Que o Senhor fortaleça o dom da nossa fé. Todos os nossos familiares que estão na plenitude da vida. E recordamos Marco António Melo, Luís Puim e familiares falecidos, Luís Soares do Rego, pais e sogros. Tenha misericórdia de nós, dai-nos a graça de participar na vida eterna com Maria, os apóstolos e os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes no amor que Deus nos tem, oremos como Jesus nos ensinou. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, dai ao mundo a paz, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, Deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos todos nós convidados para este banquete. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Seguimos por este lado, sempre por este na comunhão. Se me acompanhares, mais forte serei. Se vais ao meu lado, a quem temerei. Se me acompanhares, mais forte serei. Se vais ao meu lado, a quem temerei. De nada tenho medo, ninguém hei de temer. Senhor, se me proteja, teu amor e teu poder. Tomas-me pela mão e indicas o caminho. Senhor, tu me encorajas e apoias com carinho. Se me acompanhares, mais forte serei. Se vais ao meu lado, a quem temerei. Se me acompanhares, mais forte serei. Se vais ao meu lado, a quem temerei. Por vezes na jornada